Fala galera, beleza? Bacana com vocês, seu amigo Jair aqui de novo para mais um vídeo top. Eu já falei desse conteúdo aqui no canal, mas vale sempre a pena estar reforçando. Todo dia tem gente nova se inscrevendo no nosso canal. Se você não é inscrito, então já se inscreve aí, já fica o dedão no like e ativa as notificações. Hoje a gente vai falar sobre furação de torneira. Qual que é o sistema mais viável para você hoje estar usando para sua furação de torneira para você não ter dor de cabeça? Então vou apresentar para vocês hoje o sistema de broca que eu uso, por que eu uso, qual que é a distância que eu deixo, né? Então vão ser várias dicas importantes. Se inscreve nesse canal, finca o dedão nesse like, ativa as notificações e bora para esse vídeo. Pessoal, é o seguinte, furação hoje, normalmente as torneiras de água fria, ela tem um diâmetro aqui, ó, de 20 milímetros, né? Mais ou menos 2 centímetros. Então o convencional seria usar uma serra-copo de 22 milímetros a 25 milímetros para essa torneira, uma torneira de água fria. Mas eu não uso. Por que eu não uso? Porque se você for usar uma torneira monocomando, você vai ter uma torneira que tem um diâmetro de 30 milímetros. Então, no mínimo, você vai ter de usar uma broca de 32 a 35 milímetros. Então, se atenha a isso. Se eu fazer uma furação com uma broca de 35 milímetros, vai servir para essa torneira monocomando, né, que é água quente e fria, e também vai servir para a torneira de água fria e o acabamento vai tampar sim essa broca, tá? Então, por isso que eu uso uma única broca. Se você fizer a furação de 22 e futuramente seu cliente resolver colocar uma torneira monocomando, mas ele não tem água quente e fria, lá é só fria. Mas a torneira monocomando pode ser usada somente para água fria. É uma torneira que você vai encontrar mais bonita e tal, e pode usar somente, você isola uma das saídas e vai usar ela somente como água fria, normalzinho. E aí? Você vai ter de voltar lá, vai ter de refazer essa furação, correr o risco de trincar a bancada, né? Fora o trabalho. Então, eu particularmente só uso a furação direta para a torneira monocomando. Quais brocas que eu uso? Quando eu vou começar a furação, a gente vai demonstrar, eu inicio com uma broca de 35 milímetros própria para porcelanato. Existe essa aqui, das marcas aí mais conhecidas. Uma broca dessa aqui, ela vai sair em torno dos seus 220 a 250 reais, bem carinha, e consome muito, tá? Mesmo você trabalhando com ela úmido, se você produz bastante bancada, então é uma broca cara, você tem que saber usar. Vou te mostrar um sistema que eu uso essas brocas para ela gastar menos, né, e produzir mais. Vou te indicar uma broca hoje, dos nossos amigos da Godzilla Diamantados, pesquisa no site dele aí. Eles desenvolveram, conseguiram uma broca própria para porcelanato com um valor quase a metade do preço dessa aqui, e eu venho testando ela já há tempos e tá super eficiente, tá cortando bem, tá? E tá super resistente, 35 milímetros. Então eu só vou fazer uma marcação com a 35 e depois vou pegar uma de 32 para concreto, que é mais áspera, né? Para finalizar essa furação, ela vai aqui por dentro. Porque a de 32 vai servir para essa torneira aqui. Então vamos acompanhar como que eu faço esse sistema e o porquê. Ó, a gente tá aqui com a nossa bancada, né? Eu tinha que fazer a furação dessa bancada. Essa aqui foi uma bancada feita em um dos nossos cursos presenciais. Um aluno nosso que fez, não deu tempo da gente fazer a furação, é normal. Então eu vou fazer a furação dela. Esse aqui é um porcelanato acetinado, então às vezes ele pode craquelar um pouquinho, mas a torneira com certeza vai executar o seu acabamento tranquilamente. Primeira coisa, saber aonde você faz a marcação, quanto você deixa nesse espaço. Quando você estiver montando seus projetos, se ele não veio de arquiteto, se atenha a esses detalhes aqui, ó. O recuo que você vai deixar. Normalmente, quando eu posso escolher, eu deixo aqui 12 centímetros da abertura até aqui. Para quê? Para que quando eu ponho um rodopia, se ele for de 2 centímetros, eu ainda tenho 10 centímetros para a torneira. No mínimo, quando você vai pôr a torneira na parte de trás, você tem que deixar uns 8 centímetros livre. Por quê? Se for uma torneira convencional, igual essa aqui, beleza, vai funcionar tranquilo. Mas, se já você pega uma torneira angulada, igual essa aqui, ó, para esse local que eu vou colocar ela, se eu tivesse com menos de 8 centímetros aqui, ela já ia pegar no meu rodopia. Então, toma muito cuidado, porque existe torneiras anguladas aqui e uma hora não dá certo. Então, você tem que saber qual que é a torneira que vai ser usada, de preferência ter ela em mãos. Show?
Então vamos começar nossa furação. A gente vai começar usando a broca de 35, fazer a pré-marcação aqui, ó, a úmido, e depois vamos usar a nossa outra broca. Detalhe, a minha peça está totalmente apoiada, eu estou com calço apoiando ela aqui, então não vai ter vibração. E eu não vou colocar a máquina aqui e pôr peso nela. Vamos lá. Pessoal, então para finalizar, olha o resultado. O que eu fiz? Por que eu não fui até o final com essa broca? Como eu falei, é uma broca cara, é uma broca que tem muito diamante, então ela gasta muito. Se eu for trabalhar toda a furação com ela, ótimo, vai furar uma assim. Mas vamos pôr, se eu for furar só com ela, vamos fazer um exemplo que eu fure 100 bancadas dessas. Se eu furar com ela desse sistema, eu consigo furar 1000 bancadas dessas usando somente essa broca. Por quê? Ela só faz esse trabalho aqui, ó, inicial, para não deixar craquelar. Se eu começo só com essa aqui de 32, por ela ser mais grossa, ela ser segmentada, ela vai craquelar o piso. Então é por isso que eu faço dessa forma. Eu começo com a broca aqui, ó, de 35 milímetros, própria para porcelanato, e depois eu vou para essa de 32. Todas as duas brocas dessa aqui eu comprei na verdade essa aqui eu ganhei, não vou falar que eu comprei porque eu não comprei, o Francisco me deu ela para testar. Essas outras eu comprei sim. Então tudo da Godzilla diamantado. Furação para válvula, eu faço já direto com a de 32, tá? A furação da válvula só vai te pedir uma broca maior se for uma válvula americana, então tenha sempre a válvula que você vai colocar em mão. Tanto é que você precisa para fazer um sistema de rebaixo, não? Dica de hoje: furação, sua torneira pode ser até broquinha de 22, mas usa sempre a de 32, que vai servir para qualquer uma. Cuidado com a distância que você vai fazer a sua furação para não pegar no rodopia. Tem torneiras que são anguladas, então tenha sempre de preferência a sua torneira em mãos, beleza? Então, se você gostou dessa diquinha, finca o dedo nesse like, se inscreve nesse canal, ativa as notificações. Tá aberto semana de treinamento presencial da semana do dia 25. Eu não sei qual que é o fechamento dela, é na sexta. Eu sei que começa semana que vem, né, a partir do dia 25, semana de curso presencial. Quer fazer um curso presencial com a gente? Chama no WhatsApp ali. Quando é turma, a gente consegue fazer um precinho bem diferenciado aí. Reforçando a dica, quando a gente estiver fazendo a furação, você viu que você segura o peso da mão. A peça tem que estar apoiada e não deixa ter vibração, tá? Segura o peso da sua mão até a broca parar de vibrar. Parou de vibrar, aí você pode apoiar ela, pegar o seu bujãozinho de água, né? No caso eu uso esse aqui, ó, um pulverizador. Você acha isso aqui em ferragista, essas lojas agropecuárias, ajuda bastante. Beleza? Fica o dedão nesse like aí, ativa as notificações, comenta aqui embaixo qual que é o sistema que você faz. Você faz já esse sistema? Qual o sistema que você está fazendo? Você fura sua bancada antes ou fura depois? Deixa a sua opinião aí que eu quero saber. Um abraço, até mais.